Boa tarde, oficialmente. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de leitura e produção de textos. Podem abrir a câmera, quero ouvir o boa tarde de vocês. Olá, boa tarde, gente. Vamos Boa chegando, vamos tarde. nos cumprimentando. Aê, boa tarde. Vou compartilhar o slide aqui, professora. Boa tarde, professora Juliene. Boa tarde. Bem-vinda de volta. Obrigada. Estou muito feliz, professora, de você ter voltado esse semestre. Muito feliz mesmo. Obrigada. A E eu tenho professora uma mais notícia muito boa para emocionante vocês. da temporada da Uniteens, a professora Juliene. Oh, Juliane é uma querida, né, gente? Sim, muito. Bem-vinda, professora. obrigada. Então, vamos lá. Essa disciplina, esse semestre vai ser especial, porque serão 2 cursos atendidos, os alunos de pedagogia e os alunos de letras. E teremos também uma professora convidada que estará conosco, a professora Kildes Batista Vicente, que vai estar ministrando também com vocês. Olá, gente. Uma alegria a gente poder estar compartilhando esses momentos juntos. E junto com Juliane, a quem eu tenho, assim, uma enorme alegria de trabalhar junto. Juliane foi minha aluna e hoje é minha colega, e isso me faz bastante feliz mesmo. E pelo que eu já pude ver aqui, né, vocês também já caíram de amores pela forma como ela conduz aqui a disciplina. Eu fico bastante feliz. Então, Juliane, grata por me receber na disciplina e grata a vocês de letras e de pedagogia por nos receberem nessa disciplina de leitura e produção de textos. Então, muito obrigada, professora. Seja bem-vinda à nossa disciplina. Os alunos são bem especiais, né? Eu falo que eu sou sua cria, com alegria, com disponibilidade de sempre estar colaborando com os nossos alunos. Bem, nós vamos atender as turmas de letras, né, da turma 2025/1, né, primeiro período. Dá um joinha aí, quem já está on. Muito bem. E de pedagogia da turma 2024/2, é isso? Ótimo, então vamos lá. A ementa da disciplina, a raiz da disciplina está ligada a letras. Nós ainda não temos lá na plataforma a disciplina vinculada com todos os alunos. Acredito que irão resolver ainda essa semana, né? Porque senão ia ficar vários polos em letras e em pedagogia, e acharam melhor unificar todos e matricular na mesma turma. Então, aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. A ementa da disciplina, estudo das concepções de linguagem e suas implicações na análise e na produção textual, análise dos conceitos de textos e discurso, explorando gêneros discursivos e tipos textuais, com ênfase em características e aplicações práticas, exploração das práticas sociais de leitura e escrita, considerando o texto de produção e o uso dos textos, estudo das técnicas de coerência e coesão textual, intertextualidade e fatores de textualidade, discussão sobre a produção textual no ensino de língua portuguesa nos níveis fundamental e médio,
Então, esse será nosso trabalho que iremos enfrentar nesse semestre, juntos. É isso mesmo. É uma ementa que parece ser gigantesca, né? Creio que muitos de vocês estão numa segunda graduação, creio que vocês já conhecem um pouco também desta ementa, dessa disciplina. O nosso foco aqui, né, é leitura e produção de textos, então o nosso foco vai ser justamente esse, né, de encontrar formas de melhor auxiliar vocês na interpretação, na análise de textos, na compreensão dos textos, não só dos textos acadêmicos, mas de diversos outros textos, e isso é importante para um melhor desenvolvimento nosso, né, como estudante, como profissional, desde a forma como a gente também se posiciona diante dos textos. Então, tudo isso está conectado, né? Esses elementos aqui da ementa estão conectados, e isso é importante, e a gente conta com vocês para que essa disciplina, né, esteja cada vez mais leve, né? Porque a nossa função aqui, né, Juliene, é ser parceiras de vocês, né, no entendimento do texto, na condução das atividades e nesse diálogo, para que vocês possam ter melhor aproveitamento. Ju. Muito obrigada, professora. As referências, né, as referências bibliográficas que nós vamos usar, a bibliografia complementar, então, quase todos os materiais estão ali para ser pesquisado na internet, principalmente na biblioteca nossa da Uniteams, né, online, que está disponibilizado, tá bom? Então, eu peço que vocês verifiquem, né, fiquem curiosos em verificar se sua senha já está funcionando, se você tem acesso, entre em contato com a equipe, caso não esteja, para não ficar perdido, né? Se sinta motivado a procurar e estudar por conta própria também os materiais da disciplina. Vamos lá para a dinâmica, eu passo a palavra para a professora. Então, a gente pensou em ter um momento para a gente se apresentar um pouquinho aqui. Quem se sentir à vontade, né, pode levantar a mão e se apresentar, né? Quem eu sou, qual é a sua expectativa, se você já conhece, né, esse conteúdo que a gente mencionou. É uma coisa rápida, porque nós temos uma sala de 60 alunos. Quem gostaria de começar? Elivânia, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu só quis me apresentar, professora, porque os alunos tudo falam que eu falo demais, né? Que eu sou a que mais... Mas nessa matéria eu estou um pouco apreensiva, porque eu amo matemática, mas produção textual, português, nossa, vírgula, acento, eu engulo tudo, então... Numa produção textual, eu estou muito com medo dessa matéria, então eu queria só pedir que vocês aí relevassem muita coisa e me ajudassem bastante, porque português não sou muito boa mesmo. E me chamo, como a senhora falou, me chamo Elivânia, eu sou do Polo de Lagoa da Confusão e moro no assentamento Loroti, que é 90 quilômetros da Lagoa. Muito bem, muito bem. Pois, Elivânia, e todos e todas, leitura e produção de textos, né? Às vezes a gente fica um pouco assustado, assim, apreensivo, como você disse, mas com as técnicas, com os direcionamentos, a nossa intenção é que vocês possam ter, né, melhor entendimento da língua portuguesa nessa questão mesmo de
de interpretação, que é o que mais a gente vai necessitar aqui no curso, tanto de pedagogia quanto de letras. Considerando que, assim, depois, em outros períodos, os estudantes de letras vão ter um aprofundamento maior, né? E os de pedagogia vão ter o aprofundamento conforme, né, as diretrizes do seu curso. Quem levantou a mão também? Olha, Ju, cada pessoa de uma vez, porque senão fica todo mundo levantando a mão, assim, não dá. Pessoal, vocês preferem em ordem alfabética? Eu vou ditando aqui. Ou vocês levantam a mão? Agora a Jade. Pode falar, Jade. Boa tarde. Me chamo Jade. Já sou licenciada na área de pedagogia, né? Minha colação de grau foi dia 4 de fevereiro agora. E fico muito feliz, né? E eu acho que, dependendo, eu não vou poder estar aqui junto com vocês, né? Porque eu vou aproveitar a disciplina, né? Então, desejo sucesso nessa caminhada para todos nós, né? E que seja um ano de muito sucesso e muitas bênçãos. Muito obrigada, Jade. Que bom, hein? Parabéns aí pela colação. Obrigada. Ju, Vamos parece lá. que o pessoal está um pouco tímido, hein? A outra aula foi cansativa? Vamos lá. Adriana? Não, olha. Foi não, professora, foi cansativa não, foi prazerosa, foi maravilhosa. Boa tarde. Pode falar. Primeiro a Diana. Boa tarde a todos. Então, me chamo Diana, sou aqui do Polo de Lagoa da Confusão. Estou ansiosa aí pela aula, na expectativa de aprender mais, né? Muito bem. Tinha uma outra pessoa que tinha levantado a mão também, Ju. A Sandra. Fique à vontade, Sandra. Olá, professoras, boa tarde, tudo bem? Eu estou empolgada com a disciplina e com o curso, em primeiro lugar, e eu acredito que nós vamos aprender muito, vamos refinar o nosso conhecimento. À medida que formos avançando nas aulas, eu quero dizer para as professoras, quero pedir que vocês possam dar o melhor que vocês puderem para nós. Eu vou conseguir, vou tentar ser uma acadêmica dedicada, é uma disciplina que faz os meus olhos brilharem. Produção textual é algo que nós temos o tempo todo diante de nós vamos produzir, nós precisamos interpretar. Então, eu acredito que vai ser muito interessante. Minha expectativa para o curso e para a disciplina é a melhor possível, e eu acredito que vai dar muito certo, que nós temos muitas coisas para explorar, para descobrir, para conhecer, e vamos melhorar a cada dia, a cada aula, a cada período avançado. Boa sorte para todos nós, que Deus nos abençoe. Obrigada, Sandra. Vamos juntos, né? E agora... Edna. Seu microfone está desligado. Então, aí, foi agora? Sim. Boa tarde para todos, professores, colegas. Essa é uma aula que eu preciso bastante, porque eu confesso que eu sou bem difícil em produção de texto e interpretação. Então, esta aula
vou ter que me dedicar muito e peço a ajuda de todo mundo aí que puder estar me ajudando. E eu também, né, podendo ajudar alguém, estou aqui. E é isso, muitas expectativas aí. Agradeço a oportunidade e vamos lá. É isso mesmo, Edna. Vamos lá. Quem vem agora? Gleiciane. Boa tarde, professoras. Boa tarde, caros colegas. Muito feliz aí com a volta da professora Juliene. E quero também dar boas-vindas aos nossos colegas de turma agora, né? Pedagogia. Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar bastante. Também quero, depois que terminar letras, quero fazer pedagogia. É bom que eu já vou vendo como é que é. Bem-vindo a todos. Que bom, muito obrigada, Gleiciane. Kedma. Seu áudio não está ligado, Kedma. Olá, agora saiu? Agora sim. Ah, tá. Boa tarde a todos, eu me chamo Kedma, né? Sou do Polo de Colinas, é minha primeira graduação em pedagogia, e eu entrei em 2025.1, e a expectativa é de aprendizado, né? E essa matéria, literatura e produção textual, é eficaz para cada um de nós, né? Que a gente só tem a aprender e que vamos, né? Que não é fácil, né? Mas estamos aqui para aprender, né? Como a professora falou logo hoje cedo, que estamos aqui para quem sabe, sabe, quem não sabe, vamos aprender, né? Então, boa tarde a todos. Isso mesmo, muito obrigada, Kedma. Mislane. Olá, professoras, boa tarde. Sou Mislane, do Polo de Lagoa da Confusão. É uma disciplina que eu estou muito ansiosa para aprender mais, porque produção textual, ela está presente no nosso dia a dia, em tudo que você vai fazer, né? Você vai fazer um concurso, produção textual, tá lá. Você precisa explicar alguma coisa para alguém, vamos lá, produção textual, você precisa falar bonito, você precisa escrever bonito. Então, produção textual está no auge, então eu espero aprender muito com a disciplina e estou muito feliz. Muito obrigada, vamos nessa. Precisamos e utilizamos, né, a língua portuguesa o tempo todo, não é? Então, é importante que cada vez mais a gente possa conhecer, né, as suas estratégias de compreensão mesmo, né? Mais alguém? Olha, tem alguém que colocou aqui no chat. Maiara, sou Maiara, quero adquirir conhecimentos na matéria e aprender mais sobre produção textual. Muito bem, Maiara, vamos lá. A Renata disse, sou apaixonada em português, tive uma professora maravilhosa no ensino médio. Isso faz tanta diferença, né, Renata? Quem levantou a mão foi a Nilcelene. Fica à vontade, Nilcelene. Boa tarde, professoras. Tudo bem? Tudo bem. Então, professoras, porque nós temos duas maravilhosas, né? Pelo que já comentaram aí, né? São maravilhosas. Professoras, eu estou engatinhando. Na verdade, estou começando agora entrei segunda-feira. E espero uma aprendizagem tranquila, saudável, e, acima de tudo, o conhecimento que perdi há muito tempo, né? Que a gente está sempre em constante aprendizagem.
mas devido a algumas situações, eu precisei me ausentar das salas de aula e agora estou retornando. Tá? Muito obrigado por me acolher e por nos acolher, que tem mais pessoas, né? Com certeza. Muito obrigada, espero contribuir e ser uma boa aluna, tá? Muito Obrigada. bem, Silene, a gente aguarda isso de vocês, né? A dedicação, isso é importante. Suzane. Oi, boa tarde a todos. Eu sou do Polo de Colinas, já conheço a professora Juliene. Eu estou na minha terceira graduação, eu sou pedagoga. Na pedagogia não foi tratado, né, sobre a produção de textos, sou bacharel em Direito. Eu produzi textos, mas foi peças processuais, então a gente tem uma linguagem mais jurídica. E letras é novo para mim, porque eu já tinha um propósito, que eu tenho uma adolescente em casa, de aprender mais, conciliar a linguagem jurídica com produções de texto, que ajuda muito nas peças processuais, para quem luta para passar na prova da OAB, e porque eu quero preparar ela para a redação, que vem o Enem, né, o vestibular. Então, assim, o meu foco é esse, é produzir com a minha filha, tanto eu quanto ela, para a gente se ajudar e ela passar no vestibular. Muito bem, um trabalho em equipe, hein, Suzane? Aqui no chat nós temos a Graciane dizendo assim: estou retornando agora para casa agora, não consigo abrir o vídeo e áudio, mas sou Graciane Martins, licenciada em Letras pela Unitins, campus de Araguatins. Comecei pedagogia porque acredito que o curso irá acrescentar muito à minha formação, assim como a colega que falou anteriormente, aguardo respostas sobre aproveitamento da disciplina, pois já fiz durante a primeira licenciatura. Essa é uma disciplina que realmente quem já fez outra licenciatura consegue aproveitar. Depois teve Patrícia, do Polo de Paraíso, creio que essa disciplina vai somar muito para nós atuantes e futuros profissionais da educação. Muito bom, Patrícia. Betânia, do Polo de Paraíso, amo português, estou muito animada com essa disciplina. Jonei Flávio, me chamo Flávio Gonçalves, do Polo de Paraíso, a expectativa é a melhor possível, desenvolver métodos que me auxiliem dia a dia a compreender os fatos que nos levam ao entendimento textual. Muito bom. E a Ivonete disse: eu me chamo Ivonete, estou cursando letras no Polo de Paraíso, eu quero focar nas produções textuais e na gramática, quero me aprofundar bastante e focar mais e aprender a cada dia. Muito bom, muito obrigada. Quem levantou a mão agora, Ju, foi na fila aqui. O Irismar. Irismar, fique à vontade. Muito boa tarde, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. Professora Juliane, boa tarde. Keides, é isso mesmo? Professora Keides? Kildes. É igual o meu aí. Keides é a minha irmã. Keides é a minha irmã. Kildes. Não vem dizer que é gêmea, não, é? Oi? A sua irmã é gêmea por causa do mesmo nome, quase? Não é gêmea. Tá. Mas tem um nome parecido. Eu já ia dizer assim, porque eu sou gêmeos, mas o meu irmão não nasceu. Vixe, eu já deu quase coincidência aí. Mas muito prazer estar aqui com vocês. Já conheço um pouco da professora, aprendemos muito com ela. Queremos continuar com esse progresso e a professora também queremos aprender com a senhora. Que esse semestre seja próspero, seja para todo mundo de grande conhecimento. E estamos aqui para somar. As expectativas da disciplina são as melhores. Eu não sou muito bom em português, estou aprendendo constantemente e na minha profissão que eu exerço, exige muito. E muitas vezes a gente acaba precisando cada vez mais do português. E como alguns colegas falaram aqui, não é só a escrita, mas sim uma intercalação de interpretação, de um olhar, de um falar, de um dizer naquele local, por exemplo, pode ser uma linguagem diferente, e nisso nós estamos aprendendo todo mundo em conjunto.
E eu quero agradecer por as poucas palavras nesse momento. Seja bem-vindo e que esse semestre seja maravilhoso. Muito obrigada, Urismar. E depois nós temos Darcilene. Polo de Colinas. Polo de Colinas, ótimo. Darcilene. Boa tarde, professoras. Boa tarde, colegas. Eu me chamo Darcilene, sou do Polo de Paraíso. As minhas expectativas para o novo conteúdo é de grande mesmo. São boa expectativa mesmo. Por quê? Falar de português e não querer aprender é difícil, né? Porque eu amo muito a parte da escrita. Porém, a preguiça de ler diz que nos diminui, né? Porque às vezes eu vou ler e eu acabo lendo uma palavra e é uma outra coisa. Aí, tipo assim, o texto vai se misturando com a outra, quando eu penso que, não, meu Deus, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? E reformular um texto requer muita atenção, porque eu não sei como iniciar. São muitas coisas, mas passar para o papel, né? Igual a nossa tutora comentou, né? O pontinho, a vírgula, o que você quer passar falando é uma coisa, agora escrevendo para ser transcrevido e depois ser lido é outra forma que quem vai ler realmente precisa desse cuidado. E é nesse cuidado que eu quero estar junto, a me compreender e a compreender também essa parte para me dedicar melhor, porque eu preciso e eu vou lutar para conseguir, durante essas horas que nós temos, tirar a professora Juliane, porque professora, eu já mudei de perto da senhora, viu? Agora estou um pouquinho longe, e tirar dela todo o carisma que ela nos passou na primeira matéria de metodologia científica, que foi perfeito. Enfim, em tudo. Então, eu estou aqui para aprender. Espero que os colegas que são iniciantes, assim como eu, e os veteranos que, infelizmente, vão ter que se ausentar, que seria de grande valia que nos ajudasse, mas por essa graduação que já tem, né, eles já têm a porta aberta para sair, e então deixamos aí que vocês nos orientem bastante, que nós aprendemos muito mais com isso, e eu quero que, se caso eu errar um pouquinho, me corrige, porque eu preciso, e eu vou me enfrentando isso. Então, assim, eu gostei muito, porque como eu entrei em 2025, né, mas eu já entrei com o navio andando, né, a âncora já tinha até levantado, acho que eu fui a última a pular dentro do barco. Então, assim, eu já tinha realmente passado, e voltar aqui, ser privilegiada, então, é sinal que eu realmente preciso e vou lutar para isso. Isso é muito bom, tá? Muito obrigada. Seja bem-vinda, professora Kildes. A professora Juliane já é de casa, então, muito bem-vinda, professora, à nossa turma, e aos colegas que eu já conheço aí, a Suzane, o Irismar, a Gleiciane, então tem outros aí que acredito que seja do quarto período de letras. Então, nós estamos aqui, pode ficar tranquilo, que nessa parte aí eu já me identifico, já aprendendo, iniciar texto aí, ler e compreender, porque é o que eu preciso, tá? Muito obrigada, tenha uma ótima tarde, e vamos que vamos juntas. E vamos juntas, Darcilene, porque, assim, cada vez que a gente faz uma leitura, né, cada vez que a gente se esforça mais para ler, que a gente se dedica mais e a gente vê essa sua vontade, mais a gente melhora o nosso texto, né? Então, assim, mais a gente vai adquirindo experiência de leitura, mais a gente vai ampliando a nossa noção de interpretação, né? Vai ampliando mais. E a leitura, por mais que muitas pessoas têm dificuldade, mas insistir, né, na leitura, buscar o texto que te faça ter mais interesse, isso tudo é importante para que você vá quebrando essas barreiras, né? Às vezes, você tem dificuldade num determinado tipo de texto, mas você gosta de outros textos, né? Ou de contos, ou de romances, ou de... isso tudo vai abrindo mais o leque, né, de vocabulário, de entendimento. Então, tudo vai se
se desenvolvendo. Então, conta com a gente, né? Contem todos vocês com a gente para isso, para orientar vocês nesse caminho. Obrigada. Renata? Obrigada eu. Boa tarde a todos. Eu estou assim um pouco nervosa. Vocês me perdoem aí se eu me embaralhar um pouco com as palavras, né? Mas eu precisava falar dessa disciplina, que é o português, né? Como eu falei, eu escrevi, eu tive uma professora maravilhosa de português, que o nome dela é Eliane. Ela ensinava assim muito com amor, com dedicação, né? E quando a gente tem professores que inspiram, né, que amam o que fazem, a gente tem mais esse entusiasmo, né? A gente tem essa vontade de aprender e a gente vê a dedicação que eles têm, né? Porque às vezes você tem professores que vão apenas para a sala de aula e não transmitem, né? E quando você tem professores que transmitem, né, essa vontade de ensinar, o aluno ele se dedica, e eu não me esqueço dessa professora. Eu amo português. Hoje eu tenho uma leitura maravilhosa. Eu consigo ler assim com pontuação, né, vírgula. Quando eu leio um texto, eu vejo uma palavra diferente, eu vou lá e vejo, quando eu vejo uma palavra que eu não conheço, eu vou lá, pesquiso, né, devido a essa professora que me ensinou muito. Eu acho interessante que eu tenho 3 filhos, e até hoje eu me lembro que ela falava assim, um professor bom é um professor que vai lá no caderno e corrige, né, cada palavrinha que você escreveu, se você colocou pontuação, se você não colocou. E aí, aqueles professores que vão lá com a canetinha vermelha e colocam lá quando você esqueceu de colocar uma vírgula, quando você esqueceu de colocar um C cedilha, né? E hoje eu tenho 3 filhos e eu olho os cadernos deles e eu acho interessante quando um professor vai lá e corrige, coloca o visto, muito bem, você acertou, você brilhou, e quando ele coloca lá, você esqueceu, e ele vai lá e grifa, né, as palavras. E eu acho que um professor bom é esse que vai lá, que corrige, né, e que faz tudo certinho, é esse professor dedicado, né, e eu amo muito português, e estou aqui querendo aprender, é tudo muito novo para mim, e é uma disciplina, assim, que é destaque para mim. Produção de texto, leitura, né, eu não tenho muito tempo de ler, porque eu trabalho o dia inteiro, assim, mas eu sou orientadora social no serviço de convivência, e querendo ou não, a gente tem que ler, né? Mas, assim, o meu ponto principal é que eu gostava muito de escrever histórias, né? E eu gosto mais de escrever do que de ler, mas amo essa matéria. E eu vejo, assim, no rostinho de vocês, né? Das professoras, me identifiquei já com vocês. E é isso, muito obrigada. E é importante essa sua fala, Renata, porque vocês estão em cursos de licenciatura, né, letras e pedagogia. A mudança, né, que um professor faz na vida da gente é mudança de vida mesmo, né? Eu fiz letras, e eu fiz letras por causa da minha professora também, né, que nos incentivava a produzir, a escrever para os jornais, enfim. Eu, quando olho para os meus históricos da educação básica, minhas melhores notas eram em matemática, química e física. E eu fui fazer letras, para vocês verem que o professor tem esse papel, né, na vida da gente, né, de nos inspirar, de plantar uma semente boa, né? Esse é o nosso objetivo, né?
plantar uma semente boa. E nós estamos, né, cada vez mais como professores, com maiores desafios, porque nós estamos em tempos de inteligência artificial, né, em tempos de que se a pessoa, né, quiser, ela pode conseguir um texto sem se esforçar, mas o que ela terá, né, desenvolvido, ganhado, se ela não se esforçar, né? Então, o nosso desafio é muito maior. Acredito que vocês também estão nesse mesmo barco com a gente, né? Porque a docência é desafiadora cada dia mais. Professora, só ressaltando a questão que a Renata falou, né? Eu também sou daquelas pessoas que gosto muito de escrever, mas como eu falo muitas palavras de agora, do cotidiano, então eu escrevo mais com essas palavras. Então, quando eu vejo uma palavra difícil, elas são difíceis até que eu coloque na minha cabeça e que compreenda o que ela era, né? Então, eu sou daquela menina igual, acho que é por isso que eu gosto da Clarice Lispector. Eu sou aquela menina que quando eu quero falar algo que eu não consegui falar, eu escrevo no papel. Aí agora não, depois que eu me tornei mãe, eu fiquei mais dislexa, né? Eu fiquei mais afastada de tudo isso. Mas antes eu tinha um caderninho que, quando eu queria falar alguma coisa, que até o vizinho me incomodava, eu ia lá no caderninho, escrevia tudo e contava tudo o que tinha acontecido. Aí contava a minha versão, contava a versão que eu tinha entendido. Porém, como o meu ex-marido, que é o pai dos meus 3 primeiros filhos, ele não aceitou voltar para a escola que eu casei com, eu morei com ele, eu tinha 14 anos, então, dos meus 14 aos 22 anos, ele não me deixou ir para a escola. Me deixou 1 ano, né? Eu fiz o EJA, fiz o 7º e o 8º. Mas ali não tinha como eu me dedicar, porque eu ficava com medo de eu conversar com um colega aqui, ele aparecer na porta e ele reinterpretar tudo errado. Então, eu fui me fechando com essas questões, tudo. Então, eu deixei tudo isso. Mas nesse caderno aqui mesmo, que eu estou com ele aqui, ó, eu tenho vários textos que eu iniciei, mas eu sou do tempo da carta, não tem aquele negócio cumprimento, cordial, a data, ou aquela coisinha. Então, esses outros textos que agora é o início de palavras diferentes, que não é voltado, direcionado ao que eu aprendi na época, então eu deixo mais para isso. Então, eu acabo me fazendo isso. Eu escrevo muitas coisas, porém, tem coisas que tem que ter um ponto e uma vírgula, eu não consigo ainda identificar como um seja, nem qual palavra. Antigamente eu achava que todo mas tinha que ter vírgula, e depois eu aprendi que realmente não precisa. Então, assim, mas eu escrevo muito. Agora, ler, eu vou falar para a senhora, viu? Eu inicio bem aqui, vai me dando agonia, eu já quero ir passar para cá e vou indo. Quando pensei que não, eu não entendi nada, voltei, virei a folha, está em branco, tanto aqui quanto na minha cabeça. Aí não tem como, né, professora? E eu sempre quis ter o sonho, eu tenho o sonho de ser professora, mas queria ser professora de inglês e história. Olha onde eu estou, em letras. Amo português, mas não porque era que eu queria ser professora de português. E hoje não, hoje eu sou apaixonada pela educação, eu acredito muito na educação. Sempre eu reforço os meus filhos, que eu tenho 2 filhos mais velhos, um de 23 anos e um de 22, que eu falo que eu quero que um faz matemática, a outra, ela fica ali não quer muito, aí eu falo, vai para a saúde. E aí o de 22 eu quero que faça matemática, porque o menino, ele é diferenciado. Ou então, nessas questões de internet, né, ele desenvolve muito bem as coisas, eu fico brigando, filho, vamos, mamãe, eu não gosto de escola, a senhora sabe disso, terminou o 3º ano porque eu insisti, não porque ele queria. E a minha menina, realmente, ela não quer educação, né, mas ela o que ela quer agora é fisioterapia, e também é da parte estética, mas também já está de bom tamanho, né. Enfim, resumindo tudo, é muito gratificante estar aqui. Sempre reforço, né, professora Juliane? O medo da tecnologia é muito grande, não vou mentir. Essa carinha que está colocando, pensando assim, realmente a tecnologia me dá medo, viu? Não vou mentir, não, porque eu não acredito em muitas coisas que eu pesquiso, vou lá, eu vou pesquisar. Aí eu pesquiso, mas será que essa pessoa me passou certo? Aí vou em outro lugar, já tem outra versão. Aí eu me banando todo. Falei, gente, me dá um livro, que mesmo que eu estou com preguiça de ler ele, mas acho que eu vou folheando, acho que vai ser melhor, porque eu vou acreditar muito mais no livro do que nessas internets avançadas aí.
Não vou mentir, não, viu? Mas é muito bom, viu, Renata? Eu também, como mãe, eu tenho meu filho de 9 anos, que agora está no 4º ano. Uhum. Eu também gosto muito dessa parte da professora, que realmente ela dedica ao educar mesmo, entendeu? Aprendendo e ensinando, voltado aquilo ali. Professora que fica lá meio que cara de paisagem. Você chega, você pergunta, mas é o que o menino não tá interessado. Uai, não, claro, é um ambiente que ele não conhece, então quem tem que ajudar que ele aprenda a ter convívio com tudo isso aqui é o professor que realmente passa aquilo ali. E o meu filho no 4º ano, no 3º ano, ano passado, já no finalzinho do semestre, ele pegou uma professora que, pensa numa professora que eu falei, meu Deus, essa aqui eu queria que meu filho ficasse com ela no ensino fundamental totalmente, porque pensa uma professora que era aquela mesma ali, não era que só a rigidez, era o conhecimento de passar, o jeito, a maneira de chamar a atenção voltada para a escola, né? E, enfim, colocando tudo aí. Então, foi muito bom passar por ela, e o meu filho, com certeza, aprendeu bastante com ela, e eu me tornando dentro da educação, vou ajudar ele futuramente, mesmo com o meu jeitinho, às vezes, de mãe, assim, os filhos têm... Não, mãe, deixa que a professora vai me ajudar, a professora vai fazer isso. E já com meus outros meninos, eu falava para eles, meus filhos, se você está na escola, não está sabendo, eu não vou conseguir, né? Eu encerro minhas palavras, que a colega já está acabando, se incomodando com a fala, mas tudo bem. A gente, quando acha que não... o nervosismo passou, viu? Que a professora Valquíria... Então, hoje eu já consigo conversar com bastante, sem medo, e assim a Renata depois vai acostumando, vai ficar diferente, tá bom, Renata? Então, tá bom, professores, muito obrigada, viu? Desculpa, colegas, pela continuidade aí, mas tudo bem, viu? Das próximas vezes a gente diminui. Olha, Darcilene, quem não participou, que não se apresentou, acabou dando a vaga para você falar. Não é, professora? Eu estou vendo. Essa é a nossa primeira aula. Pode falar. Eu vou ler, só para a gente passar para a próxima etapa, Juliane, eu vou só ler no chat, pode ser? Sim. Tem a mensagem da Vitória. Me chamo Vitória Alves, do Polo de Guaraí. Minhas expectativas é que a disciplina contribua para o meu crescimento acadêmico e profissional. Muito bom. Sou Denise Leandro, do Polo de Guaraí. Estou na minha 3ª graduação. Terminei Pedagogia em 99 e Gestão Pública em 2024, ambas pela Unitins. Olha que coisa boa. E agora, cursando Letras Espanhol, com boas expectativas. Sempre gostei muito da disciplina de língua portuguesa e quero me dedicar bastante. Muito bom. E depois sou Cleuciene, estudante de Pedagogia do Polo de Paraíso. Minhas expectativas são de aprimorar os conhecimentos. Acho o português lindo, me apaixonei pela leitura na infância, tive uma professora maravilhosa no fundamental, além de um excepcional professor no ensino médio. Muito bom. Depois, Maria do Espírito Santo, boa tarde, professora. Se eu sair da aula, vai ser sem querer, porque está chovendo muito, internet oscilando. Depois, na fazenda, muito bom. É isso aí. E a Renata respondeu a colega dizendo, a gente vai vencendo o medo, da próxima vai ser melhor. Muito bem. Elivânia, você pediu a fala? Professora, só um tira-dúvida. Eu não sei, me desculpe se não está na hora da tira-dúvida, mas eu esqueci de perguntar para a professora Mariana como que vai ser essa produção textual. Ele é só uma das disciplinas do primeiro, né? Mas a gente, nessa pagação de coisa, vai ter em cada bimestre ou semestre, eles vão... É assim, será que eles vão fazer? Cada semestre eles vão colocar uma disciplina para a gente pagar? Ou será que eles vão colocar outras, assim, é só uma por vez? Olha, Elivânia, é uma boa pergunta, porque a professora Mariana me falou somente dessa disciplina, né, para o primeiro período. Aí, durante a semana, a gente pode estar tirando essa dúvida, tá bom? Vamos lá. Juliane, agora se apresente. Agora eu vou ficar igual a Dacilene, com medo de chorar.
Bem, sou a professora Juliene Silveira, alguns já me conhecem, fico muito feliz, né, pela recepção, já fiquei emocionada nos primeiros 10 minutos da aula. Irei entrar aqui no meu Lattes para mostrar de forma profissionalmente. Só um minutinho. Já está aparecendo aí para vocês? Ainda a tela está branca, Ju. Só um minutinho. Deve ser a internet. Conseguiu carregar, Juliene? Não, não consegui. Vou ver daqui de casa. A professora estava ligado aqui. Ah, sim, entrou. Peraí que eu vou compartilhar. Bem, quando a gente quer, né, pesquisar a vida do professor, eu como acadêmica, estou entrando na disciplina, estou conhecendo a turma, os professores, a primeira coisa que nós, né, devemos fazer é procurar sobre o professor. Então, eu vou pesquisar a vida profissional dele. Todos estão vendo aí, é na plataforma Lattes, é como se fosse o Instagram do professor universitário. Então, sou mestra em letras pela Universidade Federal do Tocantins, graduada na mesma área. Atualmente, coordeno a escola de extensão, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. Falta atualizar. Integro a equipe editorial da revista Humanidades e Inovação e da revista Extensão, ambas na Unitins. E na instituição, na mesma instituição, também atuo como professora tutora no projeto Degraus do Conhecimento, pela Pró-Reitoria de Graduação, e como professora formadora no curso de Pedagogia da UAB. Além disso, sou revisora técnica da equipe de produção do material didático dos cursos do projeto Tô Graduado Unitins. Então, quer conhecer mais sobre a professora Juliene? Temos aqui, está aparecendo para vocês aí, baixando o mouse? Ou está parado na tela? Está parado na tela, né? Está parado na tela. Agora sim. Ah, foi? Então, aqui a titulação, né, mestra, graduação, as formações complementares, está baixando, porque parece que a minha internet está lenta. Então, a atuação... Pode falar, professora. Ju, não abriu o currículo, não.
Então, tá bom. Então, gente, pesquisem, né, sobre a vida das professoras, né? Vou encerrar aqui minha fala para não passar muito do tempo da aula, mas é interessante, extremamente importante também, cada um de vocês já começarem a organizar o currículo, organizar uma pasta no seu computador, no seu celular, com as atividades complementares, os cursos livres que estão fazendo, para já ir construindo o seu currículo Lattes. Agora eu passo... não posso deixar, na minha apresentação, falar que a professora Quildes Batista Vicente, né, foi minha professora no mestrado, foi minha orientadora. Eu sinto muito orgulho disso, é gratificante. Às vezes a gente brinca, né, que eu tenho a minha mãe mesmo, mas a professora é como se fosse uma mãe acadêmica, né? A professora que me adotou, que me incentivou, me ajudou a trilhar o caminho do mestrado, a sonhar com o mestrado. Então, fica aqui meu agradecimento. Se hoje eu estou aqui, sendo professora formadora, com um currículo conceituado, minha professora que foi a minha inspiradora. Ô, Ju, grata. Vamos juntas. Fiquei emocionada. Obrigada, professora. Vou subir aqui novamente a base. Agora eu passo a palavra para a professora Quildes para se apresentar. Muito bem, gente. Eu falei, Juliene, essa foto está muito antiga, eu já mudei, nem estou usando óculos mais. Ela falou, mas eu gosto dessa foto. Brincadeira. Então, meu nome é Quildes Batista Vicente, eu sou formada em letras na UFG, né, Universidade Federal de Goiás. Fiz mestrado em letras também na Universidade Federal de Goiás e fiz doutorado em comunicação e cultura contemporâneas na Universidade Federal da Bahia, né, na UFBA. Depois voltei na Universidade Federal de Goiás e fiz o pós-doutorado. Enfim, o meu percurso, né, a minha vida acadêmica foi sempre ligado a letras, a literatura, a narrativas, a formação de professores, nessa mesma linha. E eu sempre, por isso que eu falei para vocês no início, que a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta, né, para pesquisar, para estudar. E eu estudei muito da literatura portuguesa, né, da literatura que é feita em Portugal. Durante o mestrado, eu fiz um estudo sobre literatura portuguesa. Durante o doutorado, eu fiz um estudo sobre Eça de Queiroz, mas não só Eça de Queiroz, mas também sobre uma minissérie, né, que se chama Os Maias, não sei se vocês assistiram. E cada vez, né, que a gente vai buscando, né, formas de se aproximar da literatura é importante, né? Então, eu fui para a Bahia para estudar num curso de comunicação, né, um doutorado em comunicação, para estudar a relação entre a literatura e a televisão. Então, para isso, eu estudo bastante, leio bastante, para entender essa conexão. Então, quando a Juliene fala que fez um mestrado comigo, ela também estudou literatura, ela também estudou televisão, e para a gente encontrar as múltiplas formas de entender os textos, né? E isso é bastante importante. E é isso, sou professora da Unitins, sou professora da rede estadual, né, da SEDUC Tocantins,
e foi por causa da SEDUC que eu vim para o Tocantins, né, há muitos anos. Então, eu sou bastante feliz, né, aqui em Palmas, morando em Palmas, trabalhando nessas instituições e estando também deixando, né, um pouquinho do meu trabalho na educação do Tocantins. É isso, né, Ju? Sim, professora. Vocês viram que faltou mouse para mim, o tamanho do currículo da professora Quildes Batista Vicente. Para, Ju. Professora é escritora também, a senhora esqueceu de falar. Professor, vocês estão aqui com uma professora muito importante da área. E eu fico muito feliz em dividir a disciplina com ela. Então, obrigada, Ju. Vamos, então, continuar a nossa aula, né? Vamos para as partes burocráticas. Bem, na rota de aprendizagem de vocês lá na plataforma A, nós vamos seguir o mesmo roteiro, né, do Educa. Lembram? Tem o roteiro de aula, material base, material complementar, atividade, fórum avaliativo, fórum de dúvidas. Durante a semana, tiveram as lives, né, as oficinas com o pessoal da plataforma A, ensinando, não só no computador mesmo, mas ensinando também, mostrar no celular, baixar no celular, fazer o login para acessar. Os documentos que eu irei mostrar agora, que é o plano de ensino da nossa disciplina, roteiro de cada aula, cronograma de aulas, cronograma de notas, o slide base, que é esse que será disponibilizado para vocês, os textos e os livros da plataforma na biblioteca Unitins, que também vocês precisam pesquisar. Então, a cada aula, quando tiver um livro, o que nós fazemos? Irei gravar um vídeo mostrando como acessa a plataforma, como buscar lá na biblioteca, que eu já tenho esses vídeos gravados das aulas passadas. Então, vamos buscar mais experiência para não ter nenhum prejuízo, não ficar sem acessar, tá bom, gente? Não fique calado, mande e-mail, mande e-mail para os tutores, para a coordenadora. Eu quero ver todo mundo estudando. Nós queremos ver. Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui para vocês e mostrar o plano de ensino. Ju, você já mudou para vocês? Já estamos visualizando. Então, esse é o nosso plano de ensino, a ementa, né, que foi lida no começo da aula, o objetivo geral, as competências. Então, nós não vamos ler aqui para vocês, porque senão a gente vai acabar perdendo mais tempo na aula e não vamos chegar ao nosso objetivo. Então, nós vamos mandar no grupo de WhatsApp, por enquanto nós não temos a plataforma, mas eu quero que vocês leiam, né, se debrucem a esses documentos para vocês conhecerem a disciplina, o que cobrar das professoras. No semestre passado, eu tinha uma aluna que ela lia o roteiro e ela grifava e mandava foto. Professora, você não falou
isso nessa aula. E eu acho, nossa, muito importante. Você realmente está assistindo todos os vídeos, acompanhando todos os roteiros. Aí eu falo, não se preocupe, porque eu achei a aula muito extensa, e aí na próxima aula irei complementar com um vídeo sobre esse assunto. Ela, entendi, professora. Então, eu quero que vocês sejam esses alunos, né, que cobrem. Olha, professora, eu quero aprender, estou aqui para aprender, fiquei com dúvida, por favor, me auxilie aqui, envie mais vídeos complementares, mais atividades. A professora Mariana Neta e a professora Silvéria, elas cobraram, né, da gente, eu e a professora Kildes, para a gente fazer mais atividade de escrever mesmo, né, de ter entregas, não fazer atividade de múltipla escolha, né, de ter atividade mesmo de leitura e escrita. Então, já organizem o tempo da disciplina. Sabe por quê, professora Kildes? Porque eles acham, quando eles veem o nome da nossa disciplina, eles acham que é fácil, e aí acaba se ocupando, deixa eu fazer aqui, me dedicar mais para a disciplina mais difícil. Aí, quando chega na última semana, que na próxima já é a prova, eles querem fazer tudo de uma vez, aí entra em desespero. Então, eu já peço, organizem um cronograma de estudos. Então, olha, gente, então contrariem a expectativa da Juliene e se dediquem semanalmente, direitinho, com um roteiro de estudos, para vocês não se perderem. Então, aqui tem um método, os recursos didáticos que nós vamos usar, os procedimentos de avaliação, o conteúdo programático, a descrição da disciplina, a bibliografia básica novamente, a complementar, o template do plano da aula, com todos os temas que serão abordados. Então, fique, né, atento e organize o seu tempo de estudo. Agora, vamos lá para... Professora, pode falar, Elivânia. Nessas produção de texto que a gente vai fazer com vocês, tem que ter também referência, né? Porque os textos, as atividades que vocês vão passar é baseado em algum texto, em alguém, para poder ter referência, ou a gente que vai produzir Sim. aí não precisa da referência? Sim, nós vamos usar as nossas referências, né, com os autores renomados na área de interpretação, leitura e produção de texto, tá bom? Então, pode aguardar aí as leituras antes de escrever. Aí eu falo Tá assim, bom? no final do texto da gente, a gente sempre tem que colocar lá da onde a gente tirou a referência, porque no semestre passado, os professores sempre queriam, tem que ter a referência. Eu me perdia muito. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Então, está mostrando um roteiro de aula? Não, né? Ainda não. Já. Vamos lá. Bem, aqui é o roteiro de aula, da aula de hoje, né? A apresentação da disciplina de leitura e produção de textos, né? A apresentação do plano e cronogramas. Então, tudo que será abordado da aula de hoje, os recursos, o roteiro da rota, né? Que irá ficar durante a semana, quando ficar pronto o nosso curso lá na plataforma. Hoje, nós não iremos cobrar uma atividade avaliativa, será uma atividade simples de leitura, mas requer o empenho de vocês. Não terá fórum de dúvidas, né, porque ainda não temos o uso da plataforma. Então, esse é o nosso plano, o nosso roteiro de aula, né? Depois, quero que vocês deem uma lida. Vamos para o cronograma de aulas, né, que eu já... Professora, e o seu tempo de atividade também é de um mês ou a senhora é menos?
vai ser o mesmo, nós teremos as mesmas datas, né? Não vai ser uma disciplina corrida, né? Nós vamos seguir o semestre, tá bom? Então, esse é nosso cronograma das aulas, quer dizer, o cronograma de notas. Então, o que nós fizemos? A cada aula, hoje não tem pontuação de atividade de leitura, mas a partir da aula 2, nós teremos atividade já valendo nota. Então, fiquem atentos, porque, às vezes é só 0,5, 0,3, mas na somatória, no final do semestre, soma, as atividades precisam ter 4 e a prova 6, né? Então, soma no total de 10, né? De 10 pontos. Então, não deixe de fazer as atividades. Gente, às vezes o aluno quer fazer a prova no final do semestre e não cumpriu nenhuma atividade. E quando ele acaba não conseguindo uma nota para passar na prova, vem a cobrança, mas nós começamos a aula, somos professoras super abertas, com a energia boa, mas nós também damos bronca, né? Nós precisamos do empenho e da colaboração de cada um. Então, a etapa 2, a mesma coisa. Até a aula 16, né, valendo nota as atividades, e na aula 16, perdão. Júlia, está parado na primeira página. Nossa, eu fecho a câmera para ver se melhora a internet. Agora sim, né? Então, na etapa 1, nas 2 últimas aulas, né, nós temos o Meet gravado, nós vamos fazer uma atividade de revisão de conteúdo, e na aula 8, dia 28/3, nós teremos a revisão geral, que nós vamos nos encontrar novamente. Teremos o feriado da Semana Santa, dia 4/4, e dia 11/4, será aplicada a prova, né, em cada polo. Então, soma-se as atividades 4, total 10 pontos. Na etapa 2, na aula 10, não terá a atividade avaliativa, porque nessa aula nós vamos relembrar a prova, né? Quem acertou, né? O que precisa ser melhorado, o feedback de vocês da prova. Dia 25/4, aula 11, a partir da aula 11, as atividades avaliativas. Então, na aula 11, nós teremos um fórum, na aula 12, atividade, aula 13, atividade, aula 14, atividade, aula 15, atividade e fórum avaliativo, e na aula 16, segue o mesmo ritmo, atividade de revisão de conteúdo, e na aula 17, nosso encontro novamente com a revisão geral da A2, para na aula 18 ser a aplicação da prova em cada polo. Alguma dúvida? Professora, essa matéria sua também vai ser ligada a projeto integrador ou não? Ela se separa? Não será ligada ao projeto. Pronto? Então, nós vamos voltar aqui. Irei mostrar o cronograma de aulas. É basicamente o mesmo quadro, só retira as notas. Então, em fevereiro, 4 aulas, né? Tudo explicado, Meet ao vivo, com link, Meet gravado. Primeira aula, apresentação da disciplina. Segunda aula, nós falaremos de as linguagens. Terceira aula,
a leitura, quarta aula, leitura também. Ah, professora, tem o mesmo nome? É porque esse é o título geral, mas eu e a professora Kildes nos organizamos e tem mais coisas para ser estudado. Então, na aula 5, o texto, na aula 6, texto e argumentação, aula 7, revisão de conteúdo, e aula 8, revisão geral da 1, com link. Então, esse vai ser o mesmo link para todas as aulas ao vivo. Pode falar, Irismar. Professora, estou vendo aí que assim, eu tem horário que tem vezes que eu estou disponível e tem horário que eu não estou disponível, porque tem hora que eu viajo muito. E eu gostaria de saber se vocês vão, as duas professoras vão combinar o Meet gravado no mesmo horário, não é isso? Sim, nós teremos, nós não vamos dar aulas separadas, a professora Kildes e eu estaremos na mesma disciplina com vocês. O que acontece? Na nossa organização, nós teremos 2 vídeos, né? O vídeo da aula, vídeo complementar, e nós vamos alternando a partir do conteúdo para colocar as aulas na plataforma. Então, não vão ser em lugares diferentes que vocês irão nos encontrar. Será na mesma aula, com o mesmo segmento da nossa disciplina do ano passado. Certo. Agora, o mais legal é que vocês têm 2 professoras para contar. Eu gostaria, se fosse possível, alguns colegas talvez vão até aderir eu lembrando aqui, Meet gravado, certo? Se vocês tiverem esse horário disponível de dizer no dia, ou na certa data que vocês forem gravar, hoje nós vamos gravar o Meet. Quem quiser participar, não é obrigado porque é gravado. Eu me dei bem assim, nossa, eu vou mais no Meet quando eu puder. Quando não puder, já está gravado mesmo. Será que teria essa disponibilidade das 2 professoras? Como vai ter o grupo de WhatsApp? Colocar lá? Olha, amanhã, pessoal, vai ser o Meet gravado da aula tal. Vai se iniciar a tal hora. Quem quiser participar, vai estar aberto. Não sei se poderia. Olha, é uma boa ideia, né? Mas a nossa disciplina, na plataforma, para estar pronta as aulas no sábado à tarde. Né? Então, a professora, as coordenadoras pedem para a gente postar na sexta à tarde, né? Um dia antes. E aí, no Meet gravado, a gente vai fazer umas reuniões, né, para alinhar, né? Então, eu acho que não tem como, porque senão acaba surgindo alguma dúvida, participação, e acaba perdendo o nosso foco de organização da nossa disciplina. Mas é uma boa ideia, é válido, e a gente pode até levar isso para a nossa reunião, para a gente definir, fazer uma... Eu acho interessante assim, porque o que acontece? Como a senhora já colocou esse ponto bem, e a senhora está certa. Por quê? Uma aula gravada tem esse diálogo aqui. Aquela aula que o Meet ao vivo tem esse diálogo. Aquela que for gravada, quem for participar já está ciente no sentido, ó, pessoal, nós pedimos que nós só vamos disponibilizar. Vamos dizer assim, vocês estão nos ajudando quem quer antecipar um pouco do conteúdo. Porque muitas vezes tem dia que estou disponível, tem dia que não estou. E isso muitas vezes acumula aula e acumula aula. Se nós já tivermos isso, alguns colegas muitas vezes vão falar assim, nossa, eu vou participar da aula hoje, já posso programar hoje, amanhã eu posso viajar, por exemplo, e não ter aula com outro professor. Então, ajuda muito. É uma boa ideia, mas também tem o cronograma de disciplinas da semana. Então, vocês não terão espaço na agenda de vocês para estar participando ao vivo de alguma disciplina. Já pensou se a gente sequestrar vocês eu falar assim, eu não participei da aula da professora porque eu estava na gravação da professora Juliene e da professora Kildes. Mas aí o aluno tem essa noção que é aula gravada, você não é obrigado a participar e você não pode interagir. A sua aula, você vai seguir o seu cronograma, que a instituição dá, e as 2 professoras aqui estão abrindo uma exceção, quem quisesse participar. Muito bem, obrigada. Eu vou anotar com a professora Kildes, depois a gente
pode alinhar, fazer uma aula assim, tá bom? Bem, então esse é o nosso cronograma. Fevereiro, 4 aulas. Março, 4 aulas. Abril, 3 aulas. Maio, 5 aulas. E em junho, no final do semestre, 2 aulas. Então, nós vamos nos encontrar também lá no final do semestre, depois da A1, lá na aula 17, de 6/6, nós faremos o Google Meet ao vivo, tá bom? Então, voltando aqui Professora, Professora. sobre Pode as falar. atividades, no bimestre passado, eu perdi muito ponto porque eu não tinha essa comunicação antes da postagem final. E como eu estou vendo, vocês são 2 professoras e ainda não falou no tutor, né? Mas a gente pode entrar em contato com vocês quando a gente fizer uma produção para vocês dar uma corrigida e mandar um feedback de volta para a gente postar final, ou posta e a senhora dá lá na plataforma? A gente pode ter esse acesso antes de postar direto? Muitos alunos fazem isso, mas fica parecendo que a gente está favorecendo algum aluno e já está corrigindo para ele postar corretamente, né? Já está corrigindo, e o certo não é isso. Você pode fazer a sua atividade na plataforma, e quem irá corrigir, né, por enquanto, será eu e a professora Kildes, e com a disponibilidade do novo tutor, que irá assumir também conosco, irá ficar responsável de corrigir as atividades, tá bom? Porque nós temos outras demandas, então, se a gente começar a receber pelo WhatsApp, a gente pode se perder, tá bom? É só por questão mesmo de organização. Nesse caso, a gente fica com a nota que ficou, né? Você fez o texto, jogou lá, fica com a nota que ficar, não tem como corrigir depois, né? Não. Eu acho que eu estou sendo entendida, né? Você corrige, né? O tutor irá corrigir, ele vai dar o feedback e nós vamos conversar com ele, eu e a professora Kildes, a questão da correção, né? Qual nota vai valer depois da correção, tá bom? Não se preocupem, gente. Eu estou vendo vocês bastante preocupados em errar, mas essa é a oportunidade, né? Em aprender. Não se preocupem com nota, né? Na questão de atividades. No ano passado, o que ficou combinado com o tutor? Ele faz o feedback, né? A gente não dava nota para os que chegavam primeiro, com as correções que precisavam ser feitas, e quando o aluno retornava, mandava de novo o documento, que a nota valia, tá bom? Então, não se preocupem, tudo vai ser alinhado, vai ter um vídeo explicativo sobre a atividade para vocês não se perderem, tá bom? Então, voltando aqui, os textos serão disponibilizados, né? Os livros na plataforma, nós temos esse cuidado de não só colocar, leiam um livro tal, que está na plataforma, mas eu e a professora Kildes, a gente faz um vídeo a mais explicando como entrar na plataforma, colocamos o link do livro, às vezes o aluno quer acessar o link, mas fora da plataforma, então não dá certo, tem que entrar primeiro para depois acessar o livro. Então, tudo será explicado na aula que nós iremos tratar, tá bom? Então, vamos lá. A avaliação. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Então, a avaliação, como eu disse, né? Vou explicar novamente: os trabalhos valem 4, a avaliação vale 6. Aprendi com a professora Kildes, todo aluno começa com 10, né? Então, todos vocês, 46 alunos aqui que estão online hoje, no dia 7/2, já começa com a nossa disciplina com 10. Agora, se vocês... Eu queria começar com um ponto, professora, já para a presença aqui de todo mundo, olha, não, aí já vai ficar gravado. Já caía para 9, já. Vocês já começam com 10, mas
Durante o percurso da disciplina, vai depender de cada um de vocês se continuarão com 10. Então, se eu cumpro todos os meus trabalhos, eu já tenho 4 garantidos, certo? Sobe o joinha, todo mundo. Certo. Então, na prova, se eu estudei, fiz todos os trabalhos, quer dizer que eu irei fechar a prova. Irei receber um 6. Professora, essa conta não fecha na hora que a gente está com as notas lá. Não fecha. Eu lembro disso aí no semestre passado, que eu fazia a prova e somava os 4 mais os 6, não dava. Tem uma questão lá que estava errada e não me dava 10. Os pontos ficavam pelo caminho. Essa matemática aí está errada. Eu acho que não tá certo. Então, gente, só para fechar aqui sobre avaliação, é isso mesmo. Estudem. Eu sei que vocês têm muita prova, no dia da prova são 4 provas para fazer, mas não fiquem nervosos. Às vezes, na sua organização, você precisa melhorar. Então, tem essa organização de estudos durante a semana e não acumule atividades das outras disciplinas, escolhendo essa disciplina que é mais importante e deixando as outras de lado, inclusive a nossa. Então, organizar o tempo e fazendo todos os trabalhos de todas as disciplinas, você irá chegar menos nervoso na hora da prova, tá bom? Então, eu passo, agora, as aulas síncronas e assíncronas serão 15 aulas do Google Meet gravado, que serão disponibilizadas, como eu disse lá no plano, e as 3 aulas síncronas ao vivo, primeira aula hoje, segunda aula, revisão geral, e terceira aula, revisão geral, certo? Então, eu passo agora a palavra para a professora Kiltz. Então, vamos lá. Gente, para que a gente tenha um bom desenvolvimento da nossa disciplina, nós precisamos ter comunicação. E a comunicação entre nós é essencial para que a gente possa ter melhores resultados. E, além da comunicação, alguns combinados também ligados à nossa comunicação. Então, primeiro, nós teremos como canais, né, de interlocução entre nós a plataforma A da Uniteams, o e-mail institucional, o fórum de dúvidas e o grupo de WhatsApp. Alguém perguntou sobre o tutor, né? Vai chegar, tá? Então, não se preocupem. E para que vocês tenham, né, cada vez melhor resultados, é imprescindível a participação nos fóruns, observar, gente, as datas de entrega, né, das atividades, não deixe acumular, atentar-se, né, para a coerência, para a clareza, para a adequação do texto, o que está sendo pedido, o que eu estou dizendo. Escreva o texto, releia o seu próprio texto, isso é importante. E aquilo que nós falamos no início, manter uma rotina de estudos. Isso ajuda a evitar acúmulos e atrasos. Então, coloca como se você tivesse realmente um compromisso inadiável. E isso é a sua formação, né? Coloque a sua rotina de estudos. Todo dia eu vou ler tantas páginas, eu vou exercitar tantas atividades, vou fazer escritas. A colega não disse que tem um caderno que ela escreve tudo, né? Que ela escreve em forma de carta ou em forma de diário. Gente, a escrita é exercício, né? A leitura e a escrita é exercício, né? Para a gente ficar bem do braço, né? A gente vai lá na academia, né? E para escrever bem, para ler bem, também é exercício.
Não pense que a Juliene está aí, ó, maravilhosa, já nasceu assim, não, é exercício, né? Quando ela era minha aluna no mestrado, eu falava assim, Juliene, cada dia você escreve o quê, Ju? Um pouquinho. Isso! Uma página por dia ela escrevia, o exercício de escrever. Porque devagarzinho, né? Fica pronto, tá bom? Não esqueçam disso. Respeito aos prazos, a leitura atenta dos roteiros, o que é que esse roteiro de atividade está solicitando, ou esse roteiro de aula, tá? E o uso responsável dos espaços de interação. Gente, quando nós, né, estamos participando de um grupo, seja de um grupo de WhatsApp, seja de fórum, nós precisamos estar atentos a como é que eu estou estou me comportando. Vou falar de forma bem direta, né? Como é que eu estou me comportando nesses fóruns, né? Eu estou sendo respeitosa com os meus colegas, com os meus professores, né? Como é que eu posso me dirigir de forma educada, elegante? Isso faz parte também da nossa formação, né? Então, quando nós estamos em um grupo, e o WhatsApp, se a gente não tiver cuidado, começa um problema, né? Porque uma pessoa diz uma coisa que a outra pessoa não gostou, e aí vira uma coisa incontrolável. Então, para a gente ter cuidado, nós vamos fazer esse combinado. Combinado? O cuidado com o que eu digo, cuidado com o que eu escrevo, né? Quando eu dou aula nos primeiros períodos, eu gosto muito de chamar a atenção dos meus alunos para a forma como eu me coloco para ser vista nas redes sociais, isso inclui, né, WhatsApp, Instagram, Facebook. A partir do momento que eu sou professora, que eu sou professor, eu tenho alunos que me seguem e que se espelham em mim, né? Então, muitos, os meus comportamentos, né, as minhas leituras, aquilo que eu faço, são espelho para os meus alunos. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, de ser cada vez mais educado, elegante, cuidadoso com as palavras, porque os meus alunos, né, a todas as pessoas podem me ver, né, como eu gostaria que fosse, como uma professora, né? Falando nisso, né, quem quiser seguir a gente, né, Juliene, no Instagram, Kildes Vicente, Juliene Silveira, né, para vocês conhecerem um pouco lá da nossa rotina de trabalho também, tá? A responsabilidade, né, de cada um como acadêmico, comparecer ao polo de apoio e conhecer sua estrutura de funcionamento, né? Você tem que conhecer sua casa, né? Identificar quem é o tutor presencial e o tutor online, né? Não só as professoras Juliene e Kildes, mas também os tutores. Conhecer os canais de comunicação disponíveis, né? Conhecer como acessar a plataforma, manter uma postura ativa no processo de aprendizagem, né? Então, você tem que dar as respostas por meio dos fóruns, das atividades, desenvolver autonomia nos estudos. Isso é importante, autonomia nos estudos, porque a gente precisa organizar horários, organizar leituras, organizar as atividades, e para isso, ter o seu momento de estudo, né? O seu momento em que você se senta e se dedica à sua formação, tá? Cumprir os prazos e acompanhar regularmente o ambiente virtual de aprendizagem. Isso é importantíssimo, tá? Então, fique atenta a tudo que é postado para vocês, porque a gente faz com o maior cuidado, para que vocês tenham o melhor de nós, tá?
E cronograma de estudo semanal, né? Organize a sua rotina de aprendizagem, aquilo que a gente estava falando. Reserve o dia e o horário fixo para estudar a disciplina. Dia tal eu vou me dedicar para leitura e produção de textos, né? Lembra que a professora Juliene e a professora Kildes vão estar supimpamente felizes de saber que vocês estão se dedicando à disciplina. Leiam o roteiro da aula no início da semana. Use, olha só, a gente pode fazer o planejamento pelo Google Agenda, ou agenda da plataforma A. Utilizem, né? Eu tenho dificuldade, professora. Comece a utilizar para você ir sendo treinado, tá bom? Ative lembretes para vocês se lembrarem, né, dos prazos e também das nossas aulas síncronas, dessas aulas que nós vamos estar ao vivo. Organize pastas digitais para manter materiais da disciplina. E aí, a professora Juliene falou uma coisa importante no início, que é organizar uma pasta de documentos, certificados, participação de eventos, tudo isso, gente, vocês guardem numa pastinha, porque é parte do seu currículo, né? Hoje a gente recebe muitos os certificados de forma digital, então a gente tem que ter uma pastinha para guardá-los, né? Que mais, Juliene? Planejamento escrito, utilize a agenda, um caderno de estudos. Eu tenho um caderninho que está sempre aqui comigo. Tudo que eu faço está aqui anotado no meu caderninho, que está comigo para baixo e para cima. Agenda, caderno de estudos, anote o que você vai fazer na semana, marque as suas tarefas, né? Isso é importante. O importante é você organizar a melhor forma que você tem, que você se identifica para organizar a sua rotina, tá? E outra, constância e organização, tá? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando vocês verem, já está uma disciplina completa. Grupo de WhatsApp. Eita, é isso que a gente precisa ter cuidado, né? Todos os acadêmicos poderão enviar mensagem neste grupo, tá? A gente não vai fechar. Volta, Ju. A gente não vai fechar. Todos poderão mandar mensagem. E aí, a gente vai ter o cuidado de utilizar esse grupo para comunicados informativos, abrindo exceção para dúvidas em horários programados, porque senão a gente não consegue acompanhar o grupo, tá? Não é obrigatória a participação no grupo do WhatsApp. A ideia é incentivar os acadêmicos a participarem das aulas semanais, tá? O grupo de WhatsApp vai ser um apoio para a gente. O grupo é apenas para acadêmicos que são devidamente matriculados no curso de Letras e Pedagogia, na disciplina de Leitura e Produção de Textos, tá? Postagens todos os sábados na plataforma A. Juliane, você quer complementar alguma coisa? Eu vou colocar aqui no grupo, no chat, o link do grupo do nosso WhatsApp, tá bom? Para a gente ir conversando. E eu coloquei que não é obrigatória a participação, mas no momento que nós fomos informadas que a nossa plataforma ainda não está pronta, que ainda não tem os alunos matriculados, seria importante que todos entrem no grupos para a gente ficar trocando informações lá, né? Trocando figurinha e informações, para a gente se organizar na semana que vem, né? Se a nossa plataforma vai funcionar, como que vai ser, ou se a gente precisa pensar no plano B, tá bom? Pode falar, Marineide. Professora,
Para nós, o curso de letras já está disponível lá na plataforma, a disciplina. É porque aparece só para o seu polo, né? E aí o que foi... No caso, só de Colinas. Sim, né? Só para os alunos de Colinas. E aí prometeram, né, a equipe de TI, que irão juntar todos os alunos, né? Vai aparecer só um polo para a gente, com todos os alunos de pedagogia e letras, tá bom? Por isso que a gente não postou... aparecendo como se a gente fosse primeiro período de polo de Paraíso. Sim, isso mesmo. Aí, o que acontece? Nós vamos esperar o ok da equipe de TI para a gente organizar a nossa rota. Tá bom? Eu mandei o link errado, que é o do vídeo que eu irei passar. Só um minutinho. Esse é o link do grupo. Então, a atividade da semana, nós vamos passar um texto para vocês lerem, né? Nós vamos colocar... Professora, você vai colocar onde? No grupo de WhatsApp, por enquanto. Então, nós vamos colocar o PDF para a leitura da semana. Então, igual a professora falou sobre a organização, vocês já têm um calendário de organização da semana, que a cada dia vocês têm uma disciplina para estudar, certo? Então, vocês precisam, né, seguir aquele cronograma para não deixar acumular. Segunda-feira é o quê? Sociologia, literatura. Então, siga à risca o cronograma que a coordenação passa para vocês. A nossa disciplina está agendada para todo sábado à tarde, né, para vocês assistirem e responderem às atividades. E eu e a professora Kildes, como umas bruxas, vamos andar pelo Tocantins, verificando cada casa, quem está estudando realmente no sábado à tarde a nossa disciplina. Combinado, professora? Não, Juliene, eu comprei, ó. Comprou a bola de cristal. A bola de cristal. Tá? Pode então, deixar. Ótimo. É bom que a gente economiza gasolina. Então, já podem entrar no grupo de WhatsApp, tá bom, gente? Nós vamos disponibilizar um texto para reflexão e nós queremos, quando a nossa plataforma estiver pronta, nós vamos colocar lá no fórum. O que você achou desse texto? Olha aqui, brasileiros têm de entender que estudar não é chato. Chato é ser burro. Ô, professor, esse título parece que está meio ofensivo, mas leia lá, a gente quer ouvir a sua opinião e a sua participação nos fóruns, tá bom? Vou até mostrar um pouco aqui para vocês. Já estamos encerrando, tá bom, gente? Para vocês seguir com outras atividades. Então, já está aparecendo para vocês? Não. Pronto? Não está, Ju. Agora sim. Então, esse texto é do Pedro Bandeira, né? Foi publicado na UOL, né, em 2015. E é um texto de uma página que você lê em 2 páginas, quer dizer, e você lê em 5 minutos. Então, eu quero que você, né, leia no final da aula e já anote aí no seu caderno de
de estudos, o que você achou desse texto, para quando a gente colocar lá no grupo de WhatsApp. Pessoal, podem participar lá do fórum sobre o texto e vocês irão lá escrever sobre, tá bom? Então, voltando aqui para o slide. Para finalizar, nós temos um vídeo. Estou abrindo aqui, só um minutinho. Tá saindo um som? Sim. Ótimo. Com a música Viva la Vida. Alguém quer compartilhar o que refletiu aí sobre o vídeo? Para a gente finalizar nossa aula? Professora, não saiu o áudio do vídeo. Para você? Não. Era uma música Para mim instrumental. também não ouvi, professora, eu também não ouvi o áudio. Você vai compartilhar o link, Juliane? Que aí Sim, elas sim, podem... já compartilhei no WhatsApp, ou no chat aqui. Mais alguém? Alguém... Era uma música instrumental, mas a visualização que era importante. Alguém quer falar? Ou ainda estão tímidos? Eu acho que... Assistam novamente e depois conta pra gente, né, Ju? Sim. Então, para fechar nossa aula de hoje, os agradecimentos, agradeço primeiramente, né, a presença da professora Kildes, estou muito feliz por estar dividindo a disciplina com ela, agradeço vocês, né, por estarem aqui nessa jornada, que vocês possam aprender, né, e a gente também vai aprender com vocês, né, é uma via de mão dupla, né, não pensem que vocês... eu tinha esse medo, será que eu posso falar? Será que eu vou falar errado? E eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Kildes também, na Pró-Reitoria de Extensão, e no começo eu ficava, meu Deus, como que eu vou escrever aqui? Como que eu vou entrar na sala dela, falar? E a gente vai, com a experiência, a cada dia, a gente vai perdendo esse medo. Então, não fiquem guardando dúvidas, com medo de falar, nós somos gente como a gente, né? Nós estamos aqui para trocar figurinhas e não para incentivá-los a ser professores, né? E não para matar sonhos, né? Como eu falo que eu escolhi muito bem a minha profissão de ser professora. Eu acho que você fala, Juliane, o que você faria se hoje você não pudesse mais ser professora? Eu não sei, eu ficaria ainda pensando mais um pouco perdida
no que fazer, porque eu me sinto que eu faço muito bem o meu trabalho, né? E aprendi com a professora Kilde sempre dar o melhor, incentivar os alunos, que eu falo que é como regar sonhos, né? Eu não seria uma boa médica, primeiro que quando eu entro no hospital, o primeiro é passar mal, né? Já se vê sangue, já começa a chorar, então não tenho essa vocação. Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui regando sonhos, e vai ser muito bom esse semestre, vai ser um semestre leve, né, como a gente colocou aqui. Nossa proposta é construir um semestre leve, organizado e produtivo. Passar a palavra para a professora. Gente, muito obrigada. Vamos ficar juntos e juntas neste semestre, e contem com a gente, tá? Contem com a gente, não deixe acumular material, e obrigada, Juliene, pela parceria, e obrigada a cada um de vocês pela parceria nessa disciplina, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ótima semana. Boa semana a todos.